O Falando Nisso Band está no ar. Faça as contas, alimentos puxaram a alta do IPCA em 2022. A cebola foi o alimento que mais encareceu em 2022, mais que dobrou de preço em 12 meses. Segundo os produtores, as perdas do ano anterior levaram à redução da área plantada, o que diminuiu a oferta. Aqui, o quilo da cebola, que já chegou a ser vendido na casa dos R$2, atingiu a máxima de R$11 em dezembro. Graças às chuvas, conta de luz deve subir menos em 2023. Na conta de luz dos brasileiros deve ser de 5,6%. É um aumento bem menor do que nos últimos anos. Em 2022, por exemplo, foi o dobro. Absurdo, 5,5 milhões aguardam por benefícios na fila do INSS. De acordo com a equipe de transição do governo federal, mais de 5 milhões de pessoas aguardam a concessão do benefício ou estão na fila dos recursos, que é quando a Previdência nega a primeira perícia dos laudos e documentos. Mudança, novas diretrizes de tratamento nos Estados Unidos para a obesidade infantil. As novas diretrizes especificam que o médico deve oferecer a crianças de 12 anos ou mais a opção de medicação para perda de peso. Para jovens a partir dos 13 anos com obesidade grave, a recomendação é pela cirurgia bariátrica. Uma boa opção, procura por carro por assinatura aumenta. O aluguel tradicional ficou direcionado para quem busca alocação por pequenos períodos, como um fim de semana ou um mês. Já os contratos por assinatura variam de 6 a 36 meses. E no estúdio vamos conversar sobre a desconsideração da pessoa jurídica. Quarta-feira, dia 11 de janeiro, Falando Nisso Band começou. Oiê, boa tarde pra você. Licença pra entrar na sua casa. Só energia boa, né, amiga? Boa tarde. Só energia boa. A gente tava morrendo de rir. Esse Lucas aqui, olha, deixa a energia lá no alto, em qualquer ambiente. Você tá bem? Tô bem, e você, minha amiga? Tô ótima, enxergando super. Hoje tá de óculos. Olha que linda você de óculos. Gostei. Amiga. Diferente, né? A primeira vez que eu faço o Falando Nisso com óculos. Ah, mas eu gostei. Né? Pode Sabe o usar que aconteceu? Eu fui colocar a lente de contato, tem miopia. Aí coloquei uma lente e a outra, eu falei, gente, o que eu fiz? Eu rasguei a lente bem no meio. Nossa, quando eu usava lente, eu perdia tanto a lente. O pior é que quando eu achava, sabe o que eu fazia? O oftalmo que veio aqui já gritou comigo. Eu punha na boca pra limpar e punha no olho. Não, gente, jamais, você que usa lente de contato, por favor, não façam coisas como eu e cuide bem do olho, né? Tem que ter muita higiene mesmo. E aí vamos de óculos mesmo, tá ótimo. Mas tá linda, amiga. Tudo. E a gente começa o programa, além de conversar bastante com você, também trazendo uma mensagem para você refletir. Então, olha só. Você vai mudar em você o que não suporta no próximo. É isso mesmo. Muitas vezes o que mais incomoda nos outros é o que a gente tem no nosso coração. E a gente não consegue transformar. Exatamente. Se a busca por uma evolução pessoal acontecer, até os erros do outro não irão mais incomodar. É por isso que a gente tem que fazer esse exercício. Tem que pensar. Isso é dolorido pensar nisso. Mas às vezes é bom. difícil de fazer, mas é necessário. É bom se enxergar às vezes, viu, gente? Tem sorteio. É isso. Vamos lá pro @Falando Nisso Band, que é o nosso Instagram. E aí, para participar, você pode concorrer a um kit bem bacana. Na verdade, são 2 kits em um. Você vai ganhar os 2. O da Polipet e também da Ortovip. Basta curtir essa foto, que é a foto oficial, marcar 2 amigos por comentários. Aí no dia 31 de janeiro, a gente já vai conhecer quem foi o ganhador ou a ganhadora. E tem também aquela... Nossa, essa mala, gente, tá bombando no nosso Instagram. Linda, né? Nessa fotinha que tô eu com a Águida e a mala, 3 malas, amiga, brincaram ontem. Você acredita? 3 malas? Chamaram a gente de mala. A gente pelo menos tem alça. Então, você quer ganhar a mala da frente, os outros 2 não estão dando não, tá no sorteio, viu, gente? Você tem que curtir a foto, marcar 2 amigos por comentário, pode comentar quantas vezes quiser, tá lá também no @Falando Nisso Band. É dia isso. 31 tem um sorteio. No dia 31, a gente também... Na verdade, são os 2 sorteios, a gente vai revelar no dia 31 agora de janeiro, tá? Vamos dar uma olhadinha também, tem enquete? Tem enquete aqui no O resultado parcial é isso da nossa enquete, você também pode votar no nosso Instagram. Vamos dar uma olhada. São 2 então. perguntinhas. Você é uma pessoa jurídica, você tem empresa? Ó, 20% comentando que sim e 80% dizendo que não. E é o mais interessante, você conhece os seus direitos? 80% dizendo que não. Então, o nosso convidado de hoje é advogado, é professor, é doutor em Direito
E ele vai ajudar a gente a entender algo que na redação mesmo, né, amiga? A gente estava com dificuldade de entender, né? Relacionado ao seu direito também como pessoa jurídica, tá bom? É o doutor Arthur Mendes Lobo. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Agda. Obrigada. Obrigado bom pelo tê-lo aqui. convite. Imagina. Feliz ano novo para você, pra para os você telespectadores também. Uma É alegria isso. estar aqui. É isso. Olha, a gente vai falar de um assunto importante, que é o projeto de lei que fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Na verdade, o doutor Arthur está aqui para ajudar a gente a entender. Então, assim, pergunta básica, a primeira pergunta, doutor. O que é a desconsideração da pessoa jurídica? Bom, a palavra já indica desconsiderar, né? Quando alguém te desconsidera, passa por você, não te cumprimenta, te ignora, já é aquela situação em que faz de conta que não aconteceu. Né? O que é a personalidade jurídica? Quando a pessoa monta uma empresa, que vai até o seu contador, faz o seu contrato social e registra essa empresa na junta comercial, ela cria uma personalidade jurídica com esse registro. Ou seja, ela cria uma outra persona que vai ter um CNPJ diferente dela enquanto pessoa natural, enquanto pessoa física. Para quê? Para segregar o patrimônio. Bom, eu quero criar uma fábrica de sabonetes, né? Eu quero investir 50 mil reais nessa fábrica de sabonetes, mas eu quero, se der errado, perder apenas os 50 mil. Eu não quero responder com o meu patrimônio da minha casa, minha moto, né, o meu carro, porque eu quero segregar, dividir o patrimônio entre patrimônio da pessoa jurídica e patrimônio da pessoa física. Quando há essa personalidade jurídica e a pessoa abusa dessa personalidade jurídica, ou seja, ela usa dessa empresa para cometer fraudes, para não pagar tributos, para não pagar seus consumidores de eventual indenização, para não entregar o pagamento para fornecedores, ela está abusando da boa-fé, há a chamada desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio ou do administrador dessa pessoa. Ou seja, vai atingir o patrimônio individual e não só o da pessoa jurídica, desconsiderando esse véu, desconsiderando essa máscara que é colocada para justamente efetivar a recuperação do crédito e dar a quem tem direito o seu direito. Entendi. Então, basicamente, a desconsideração seria isso. Tá, vamos só entender então também como que isso impacta, seja na empresa e também nos consumidores, essa desconsideração. Ótima pergunta. Hoje, nós temos muitos processos no judiciário. A gente sabe que o nosso judiciário é muito lento, né? Qual que é a taxa de congestionamento hoje no judiciário? De execuções fiscais que não andam e, portanto, não geram receitas públicas para o Estado, município, para a União. 87% a média. Muita coisa. Muitos processos parados aguardando localização de bens de devedores. 87% de todos os processos de execução fiscal hoje estão parados. Aguardando a localização de bens de devedores. É uma taxa muito alta. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos o nível de recuperação de crédito é de 71 centavos por dólar. Nos países da OCDE é 30 centavos por dólar. No Brasil são só 12 centavos por dólar. É muito pouco, né? É muito pouco. Alguém paga esse prejuízo, Alguém paga esse prejuízo. Então, com essa dificuldade na recuperação de crédito, o que acontece de efeito colateral? Aumentam os impostos, porque o contribuinte bom paga pelos mal pagadores, né? Você tem uma situação também em relação aos processos das empresas. Você tem cada vez mais empresas que lesam o consumidor e acabam não respondendo, não pagando suas dívidas, né? E você tem situações empresariais que geram até o afastamento de investidores que poderiam investir no Brasil, que preferem investir na Índia, investir no México, investir em outros países, porque aqui o judiciário acaba não dando uma resposta efetiva, não acaba entregando o dinheiro, né, o patrimônio final para o credor, que ganhou, mas não levou. E por que essa demora tão grande? É falta de quê? De mão de obra, de material humano? O que é que falta? É uma série de fatores, né? Hoje nós temos uma deficiência também no número de juízes. A gente tem poucos juízes, principalmente nas esferas cíveis. Se eu te falar que a gente tem 18 mil juízes hoje no Brasil, você fala que é muito, mas para uma população né, que chega a quase 220 milhões de habitantes, é muito problema e pouca gente para resolver. Poucos serventuários.
Então precisaria realmente ter mais concurso público para juízes, né, para serventuários. A gente já mostrou aqui, doutor, que o Brasil é o país que mais se tem advogado no mundo. Sim. A gente já colocou isso aqui no programa, né? Só que o advogado em si, ele para até um certo ponto, porque ele precisa do juiz para julgar aquilo. Exatamente, ele vai até um certo Então nível. há uma expectativa de novas vagas para o judiciário, para aumentar a chamada musculatura do judiciário, para ter mais julgadores, conciliadores, mediadores, né? O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem feito um esforço para aumentar as mediações e as conciliações, que é um bom caminho, né? Se a gente comparar com a China, por exemplo, 95% dos conflitos chineses são resolvidos extrajudicialmente, em câmaras de mediação e de conciliação. Então, sem a necessidade, né, de intervenção. A gente precisa falar mais sobre esse mecanismo de mediação e conciliação, tema para um outro programa. Mas acho que é muito importante. Maíra, essa sugestão do doutor é excelente, amiga. A nossa produtora já anota aí sobre essa questão de conciliação, porque é bem legal mesmo. Até para a gente levar essa opção para quem está em casa, está passando algum processo jurídico, né, amiga? É isso. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações. E aí, se você tiver alguma pergunta relacionada ao nosso assunto de hoje, é só mandar aqui para o 99716-7989. A gente vai falar agora sobre as notícias, né? A dificuldade em pagar as contas ou manter um padrão de vida está difícil para muitas famílias brasileiras, isso a gente sabe, né? Pois é, e o preço da comida, gente, é o que está mais pesando no orçamento de casa, da casa dos brasileiros, e a Bárbara Guimarães vai comentar com a gente. Faz tempo que encher a despensa e a geladeira exige fazer contas. Tá difícil, porque o dinheiro que você traga não dá para levar nem a metade das coisas. Tá pesando no bolso do brasileiro. Alimentos e bebidas foram os itens que mais puxaram a inflação para cima no ano passado, alta de quase 12%. A cebola foi o alimento que mais encareceu em 2022, mais que dobrou de preço em 12 meses. Segundo os produtores, as perdas do ano anterior levaram à redução da área plantada, o que diminuiu a oferta. Aqui, o quilo da cebola, que já chegou a ser vendido na casa dos R$2, atingiu a máxima de R$11 em dezembro. O leite longa-vida foi outro produto que pressionou o custo da alimentação em casa, chegando a disparar 80% na entre-safra. A alta média de 18% nos itens de vestuário também chamou a atenção. Segundo o IBGE, foi reflexo do alto custo do algodão. O IPCA só não subiu mais em 2022 por causa dos combustíveis, principalmente da gasolina. Após as políticas de desoneração dos tributos, né, que incidem sobre os combustíveis, o preço dos combustíveis caiu e assim também a inflação cedeu. As projeções para 2023 indicam que os alimentos devem continuar a subir. Nós temos duas grandes categorias de preços que podem sofrer pressões em 2023. Preços dependentes de matérias-primas importadas ou produtos importados de maneira geral e também preços influenciados, né, pelas tensões geopolíticas, ali a guerra entre Rússia e Ucrânia. Que coisa, hein, gente? Tá difícil mesmo. A gente vai no mercado e assusta. Cada vez que vai pagar a conta é um susto, né, É verdade, tá tudo muito caro. Olha, a conta de luz, em compensação, tem uma boa notícia chegando por aí. Para 2023, gente, não vai pressionar a inflação, não, graças às chuvas que estão ajudando nos reservatórios. Depois que a Patrícia começou o home office, a conta de luz ficou bem mais salgada. E todo ano ainda tem reajuste da tarifa. O jeito é economizar. Sempre que sair de um cômodo, apagar a luz, não deixar a televisão ligada se não estiver assistindo, ficar atento aos banhos, né? Diminuir o tempo dos banhos. Neste ano, o reajuste médio na conta de luz dos brasileiros deve ser de 5,6%. É um aumento bem menor do que nos últimos anos. Em 2022, por exemplo, foi o dobro. Dependendo da região e da distribuidora, a alta pode variar. Há regiões que poderão ter um aumento maior, que pode chegar até 14%, mas, por outro lado, em algumas regiões, algumas distribuidoras, haverá até uma redução de tarifa
que pode chegar até 2%. As fortes chuvas dos últimos meses vão ajudar a manter por mais tempo a bandeira tarifária verde, que não tem cobrança adicional. Com os reservatórios das hidrelétricas cheios, a intenção é não precisar acionar as termoelétricas, que produzem energia mais cara. Além disso, a tarifa relacionada à dívida para a construção de Itaipu deve cair 34% após negociações. Esse custo também é embutido nas contas de luz de quem vive no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Que está sendo ainda negociado com o Paraguai, mas já se definiu que o valor será menor e é esse valor que está sendo transferido para as nossas contas de luz. Tá aí, gente. Então, o sol do verão, quando a gente reclama que não tem, a gente tem que pensar no bolso. Aí a gente agradece, né? Papai do céu que tá mandando chuva pra gente. Para aliviar um pouquinho o nosso bolso, né? Bom, no próximo bloco, a gente vai conferir que a fila para benefícios do INSS nunca esteve tão longa. E também você pode participar do Falando Nisso, mandando a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp. A gente adora receber sempre a sua participação, tá? 99716-7989. A gente volta daqui a pouquinho. Já estamos de volta e entrevistando hoje o advogado, professor e doutor em Direito, que é o Dr. Arthur Mendes Lobo. A gente está abordando aqui um projeto de lei que fala sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E agora, falando um pouquinho mais sobre isso, doutor, qual que é a importância da obtenção dessa lei, né, para as receitas públicas? Então, esse é o projeto de lei 3.401 de 2008, para vocês terem uma ideia como demora a tramitação no Congresso Nacional, né? Desde 2008, discutindo um projeto que foi aprovado ano passado pelo Congresso Nacional e houve uma substituição desse projeto em 2014 no Senado, porém o presidente da República vetou integralmente esse projeto. Isso foi em dezembro do ano passado? Dezembro do ano passado. Então houve um veto e agora o projeto volta para o Congresso Nacional, volta especificamente primeiro para a mesa do Senado, depois vai para o plenário para nova aprovação, para tentativa de derrubar o veto presidencial, né? Então o projeto ainda continua, ele não está valendo, mas ele gerou uma polêmica muito grande, porque ele burocratizou o sistema de desconsideração da personalidade jurídica, criando mais embaraços
mais atropelos no processo e demora no processo judicial. Foi por isso até que ele foi vetado, né? E a gente pode falar um pouco com mais profundidade disso. Até a gente pode falar qual a importância, então, dele para essa celeridade mesmo da justiça. Sim, sim. A desconsideração, quando que ela ocorre? Ela ocorre quando o juiz verifica que o devedor ele não quer pagar o débito porque ele está tentando, de maneira escusa, né, de maneira ilícita, transferir patrimônio para outras pessoas. Então, o devedor transfere bens para o filho, para o primo, para o cunhado, ou coloca os bens da pessoa física na pessoa jurídica, ou monta um novo CNPJ e transfere bens para essa nova pessoa jurídica. Então, quando há essa chamada dilapidação patrimonial, ou seja, ocultação de bens, o juiz ele decreta a desconsideração e busca esses bens aonde for. Por exemplo, um ex-marido, né, que não paga a pensão dos seus filhos e alega que não tem dinheiro para pagar a pensão. Muitas das vezes ele pode estar transferindo o patrimônio que ele tem para uma pessoa jurídica, né, para não pagar a pensão. Então, ele não alega que não tem bens, mas a casa da praia está no nome da empresa, o jet ski está no nome da empresa, né, ou o carro está no nome da empresa, e ele não deixa nada no nome dele. Isso também é motivo para a chamada desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ou seja, você sai da pessoa física e vai buscar na pessoa jurídica. Então é possível acontecer. É possível. Também é possível a desconsideração chamada abrangente, quando existem grupos econômicos distintos. Então, o Lucas participa de uma empresa e participa de uma outra empresa também, ou seja, ele tem empresas coligadas, né? É possível considerar que ali no grupo econômico é um único patrimônio dele para atingir esse patrimônio. Não estou falando que vai ser seu caso, tá? Só te utilizando como exemplo. Claro. Mas é importante verificar que a desconsideração ela sempre foi muito bem utilizada, principalmente depois de 2015, quando a gente teve o novo Código de Processo Civil. Enquanto estava tramitando esse projeto, desde 2008, o legislador aprovou um projeto em 2015, chamado Código de Processo Civil, que disciplinou como se daria essa desconsideração. Porque qual que era o grande medo dos empresários também? Era o juiz desconsiderar e não ouvir o empresário, o administrador de empresas, o gerente. Mas esse medo, ele é coerente? Então, isso pode acontecer. Ele mesmo já passou, por exemplo, né, os bens para... Pode acontecer, por exemplo, da Águida ser sócia do Lucas e não ter nada a ver com o débito. Tá. E ser atingida. E ela não conseguir demonstrar a boa-fé dela. Então, ela poderia, sim, através do chamado contraditório, intervir no processo e dizer, pera lá, eu não tenho nada a ver com esse débito. Entendi. Né? Isso acontece muito. Aí tiraria, de repente, a parte somente que fosse minha da empresa. A dela continuaria. Somente aquele que praticou o ato fraudulento, o ato simulado, né, o ato ilícito, é que vai acabar respondendo. Essa teoria foi encampada no projeto. Mas qual que é a grande crítica que o projeto sofreu e um dos motivos pelos quais ele foi vetado? Porque o projeto exigia que quem alegou a fraude tivesse que provar na hora aquela existência da fraude. Imagina um consumidor, por exemplo, que comprou um imóvel na planta de uma construtora e a construtora não entregou. Né? Ele processa a construtora, ganha, na hora que ele vai pegar bens daquela construtora, ela já não tem patrimônio naquele CNPJ, ela já transferiu para outros. Como é que um consumidor vai conseguir ter prova contábil prévia dessa fraude? É muito difícil. Então essa é uma crítica ao projeto. Sim. O projeto exigir que o consumidor já aponte quem foi o fraudador e como houve a fraude, ele torna muito mais burocrático, muito mais difícil a desconsideração. Nossa, mas olha, desde 2008, a gente não deu tempo deles repensarem e não sei como que faz também para você fazer mudanças para realmente ser algo que seja exequível, que seja realmente bacana. É complicado também isso, né, doutor? Não tiveram um tempo aí para pensar, discutir? A crítica que muitos juristas fizeram é que esse projeto veio para beneficiar devedores de corrupção, devedores por improbidade administrativa. Porque a gente teve uma reforma também há 2 anos atrás na lei de improbidade, e se o processo ficar parado mais do que 4 anos, prescreve a punição.
Então, a ideia que alguns críticos fazem é que esse projeto trouxe mais burocracia para o processo ficar parado. Entendi. E prescrever a punibilidade de parece corruptos, uma jogadinha de mesmo. pessoas. Exatamente. Então, aparentemente, não estou dizendo que é isso, sim. mas aparentemente pode ter acontecido um engessamento dos processos de improbidade, de combate à corrupção, para justamente fazer com que haja uma prescrição e quem cometeu esses crimes acabe não pagando por esses crimes. Sim. Olha, a gente está tendo uma aula aqui com o Dr. Arthur e daqui a pouco a gente volta nesse assunto para a gente falar sobre a espera pelo benefício do INSS, que nunca esteve tão longa, né, Lucas? 5,5 milhões, minha amiga, de pessoas aguardando na fila, e o João Marcelo traz para a gente essa informação. Há 7 meses, o Marcelo aguarda o auxílio-doença, benefício concedido pelo INSS. A decisão saiu judicialmente em meados de dezembro, mas o benefício só deve começar a ser depositado no fim de fevereiro. Enquanto isso, ele acumula contas que não tem como pagar. O mais severo disso tudo é uma ordem de despejo que está correndo e o prazo é de 2 dias a partir de hoje. Ou seja, daqui a 2 dias, no dia 12 de janeiro agora, se eu não tiver acertado os débitos com relação à minha locação do imóvel, eu estarei em situação de rua. De acordo com a equipe de transição do governo federal, mais de 5 milhões de pessoas aguardam a concessão do benefício ou estão na fila dos recursos, que é quando a Previdência nega a primeira perícia dos laudos e documentos. Desde 2021, o prazo máximo para uma resposta e início do pagamento é de 3 meses. Mas em alguns casos, o tempo médio pode chegar a quase 500 dias. Além da defasagem no quadro de funcionários, a automatização nas análises também se tornou causa do problema. O robô do INSS mais recusou do que aceitou pedidos, o que fez a fila não diminuir. O que nós temos observado é que isso tem ocasionado a negativa de muitos pedidos de benefício. É necessário implementar concursos para que sejam contratados novos servidores e assim possa atender a demanda existente hoje. A gente precisa de servidor, precisa de juiz, a gente precisa contratar, viu? Aí tá aí tanta vaga de emprego que precisa ser criada para o país realmente andar e as pessoas terem aquilo que elas merecem, direito delas. Conversar com Douglas Cruz, ele que é jornalista da Band Vale FM, estava há pouco ao vivo no Jornal do Meio-Dia, vai trazer um dos destaques para a gente. Meu amigo, tudo bem? Essa mudança de tempo está atrapalhando um pouco a gente, né? Pois é, Lucas, boa tarde para você, para a Águida e para todos que acompanham aqui o programa Falando Nisso, perdão. A gente estava conversando agora há pouquinho aqui no Jornal do Meio-Dia da Rádio Band Vale FM, que esse verão atípico, né, com chuvas intermitentes, tempo fechado, temperaturas amenas, está favorecendo aí a causa de gripes e doenças respiratórias. Tem vários pais relatando aqui para nossa reportagem gripes fortes, inclusive alguns casos de internação em crianças de 1 até 10 anos de idade. A gente conversou então com pediatras, né, que deram aí algumas dicas, alguns cuidados para não atrapalhar essas férias escolares, que a gente sabe que é um período aí de descanso, tanto para os pais quanto para as crianças, né? Dentre os cuidados, a vacinação, principal cuidado de todos contra a Covid-19 e também contra a gripe, é uma das soluções apontadas aí pelos pediatras. Também a alimentação, uma alimentação saudável para aumentar a imunidade. E um cuidado que é especial, não trancafiar, não deixar os filhos aí dentro de casa por muito tempo. Essa não é a solução, deixar o filho aí dentro de casa, porque segundo os pediatras, nessa época aí de fora das férias escolares, né, que as crianças estão em casa, brincar, ter contato com outros ambientes é necessário para que essas crianças acabem criando aí anticorpos, que são muito importantes. Dos destaques aqui do Jornal do Meio-Dia também a gente está falando sobre o trânsito, né? Muito trânsito agora na região da rodovia Presidente Dutra, lá em Pindamonhangaba, ali no quilômetro 94, sentido Rio de Janeiro. 11 quilômetros de lentidão devido a uma obra que a concessionária realiza ali na pista central, pista da esquerda. Então o motorista que pega a rodovia Presidente Dutra agora precisa ter muita atenção nesse trecho. Lá no litoral norte, a travessia de Balsas também está com uma espera um pouco acima do normal. 1 hora no sentido Ilhabela, de resto, tudo tranquilo. Essas são as notícias aqui, meus amigos. É isso, Douglas. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Até amanhã com mais notícias regionais. Tchau, tchau. Aqui pro Falando Nisso. Tchau, tchau. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que tem mudanças no tratamento de obesidade infantil nos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente conta tudo, né, amiga? Não sai daí que a gente já volta.
Nossa, como a nossa região é rica e bonita, né? A gente estava aqui assistindo junto com o doutor essa nossa vinheta que estava passando para vocês, mostrando lugares da região. Que orgulho fazer parte do Vale, viu? Que delícia mesmo. Bom, o doutor Arthur Mendes Lobo é advogado e está explicando para a gente um pouquinho sobre esse desenrolar da lei da desconsideração da personalidade jurídica. Doutor, eu queria que você explicasse para a gente, então, o que é esse projeto de lei? Só para a gente entender. O doutor já falou que foi vetado, mas o que é, então, esse projeto? Então, esse projeto de lei, ele tentava dificultar a desconsideração da personalidade jurídica, principalmente para admitir que o credor ele não penetrasse no patrimônio dos executados sem prévia oitiva do promotor de justiça, que é o Ministério Público, e sem prévia demonstração do ato fraudulento, da fraude, do desvio patrimonial, e também dificultando que administradores de empresas pudessem ter o seu patrimônio pessoal como alvo dessa desconsideração. Para quem é devedor, para quem está sendo executado, é um projeto que atende seus interesses. Sim. Mas para a maioria da população que depende de receitas públicas, de execuções fiscais, para ter renda, para que o Estado, o município, a União tenha renda, para justamente contratar servidores públicos, como o INSS, por exemplo, gera um componente que dificulta essa obtenção de receita. Então, o primeiro impacto é nas receitas públicas. O segundo impacto é no ambiente de negócios, porque se você ganha, mas não recebe aquilo que o direito lhe dá, por que é que você vai buscar, né? Por que é que você vai insistir num processo que às vezes é caro, é moroso no judiciário? Então tem um impacto para a celeridade judicial. E também tem a outra questão que é a impunidade daqueles que praticaram atos de corrupção, atos de improbidade administrativa, que vão acabar tendo seus ilícitos prescritos, né? Ou seja, a punibilidade extinta pelo decorrer do tempo e ninguém vai ser punido. E isso tem um caráter também pedagógico, né? Se você não pune aquele que pratica um ato irregular, um ato ilegal, a continuidade ela se perpetua. Então, por esses motivos, o projeto foi vetado. Então, alguns fundamentos. Ofensa à celeridade da justiça, um desequilíbrio entre as partes, porque ficou mais difícil, através do projeto, para o credor demonstrar os atos fraudulentos de maneira prévia. Então, houve também uma alegação de que havia ali uma violação à igualdade das partes, né? E também, uma das justificativas é que em 2015 houve uma regulamentação desse procedimento através do Código de Processo Civil, que dispensaria uma nova lei tratando do mesmo assunto. E aí, quais seriam, então, os pontos negativos e positivos dessa lei, doutor? Já citou algumas? Algumas eu já citei. O primeiro ponto que eu vejo que poderia ser positivo é evitar que o sócio, o administrador, ele seja pego de surpresa. E muitas das vezes o sócio ou o administrador não tem nada a ver com a fraude, com a simulação, né? Uma pessoa ali que figura no contrato social, mas não tem nenhum ato de gestão na empresa. Então você está misturando alhos com bugalhos ali, né? E todo mundo pagando o pato, vamos dizer assim. Então, um dos pontos positivos é a necessidade da demonstração dessa fraude. Porém, um ponto negativo é o momento em que essa fraude tem que ser comprovada. Me parece que, se o juiz não puder pegar esse patrimônio de maneira surpreendente, ele nunca vai conseguir pegar. Porque ele vai indicar um perito, citar a parte executada para produzir prova, e nesse interregno ela vai dilapidar o patrimônio, ela vai ocultar ainda mais o patrimônio, e aí na hora que a perícia for concluída, não vai ter prova, ou ainda que prove, não vai. Acho que é legal você falar, isso acontece na sua experiência? Sim. Nesse tempo entre a pessoa receber lá, que vai ter que prestar contas, até ela realmente ter que fazer isso, as pessoas dividem, isso acontece mesmo? Dividem, ocultam patrimônio, dilapidam patrimônio, né, e dificultam a recuperação do crédito. Então, um ponto negativo é que o credor fica sem a efetividade do seu direito. Outro ponto negativo é que muitas pessoas falam, não vou entrar na justiça porque isso não vai dar nada, não vou achar bens, né? Então a pessoa já desanima previamente. E outro ponto negativo é como o investidor macro olha para o nosso país vendo um sistema de justiça que é inefetivo, ineficaz, né? Mas tem uma notícia boa. O Conselho Nacional de Justiça criou também no ano passado o chamado Sniper,
É um sistema de localização de bens de devedores, que cruza dados da Receita Federal, da ANAC, do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, cruza dados da FEBRABAN, dados do Banco Central, faz uma interligação de dados para tentar localizar outras empresas, outros negócios e onde o devedor pode estar tendo patrimônio para justamente atingir, daí o nome, né, sniper, aquele atirador, né? Atingir aquele alvo, né? Atingir aquele patrimônio e dar a quem o que lhe é de direito, né? Ou seja, isso pode facilitar e muito, né? Facilitar e muito. O trabalho. Então nós tivemos dois movimentos no final do ano passado muito interessantes. Um pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi muito louvável, que foi a criação do sniper, e outro que preocupou bastante, que foi o projeto de lei 3401 de 2008, que foi aprovado, porém a notícia boa é que ele foi vetado, né? Sim. Me parece que agora vai ter todo um trabalho esse ano no Congresso para tentar derrubar o veto ou modificar esse projeto. E a população tem que estar atenta para, né, fazer valer o seu direito perante o Congresso Nacional, para evitar que haja uma deturpação do sistema. Eu até coloquei aqui, gente, no Google. Rafinha, espelha para mim, por favor. Está aqui no CNJ, gente, para você ver. Se você coloca lá no Google, lá coloca Sniper, CNJ, ele vai dar a página certinho para você. Que Nessa página, ó, como funciona, dados disponíveis, benefícios, público-alvo. Tem até um vídeo explicando tudo certinho para você. Então coloca lá no Google, acho que é até mais fácil achar pelo Google. Sniper, CNJ, e ele vai jogar para essa mesma página que eu abri aqui. Ótimo, excelente. Perfeito. Bom, agora vamos falar sobre a previsão do tempo? Vamos sim. Vamos lá, ó. Hoje de manhã tava um mormacinho, tava até gostoso. Eu queria um sol, na verdade. Lá em casa até apareceu o o fim de sol. semana ser gostoso. Eu fui passar o café, tava sol. Na hora que eu fui tomar, já não tava mais. É o verão, né, e suas instabilidades. A Amanda tá chegando para mostrar exatamente isso pra gente. Como vai ficar a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias? Oi, Amanda. Boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. O sol voltou a aparecer, mas a chuva também. Já choveu na manhã desta quarta-feira e a chuva ainda vai persistir. A imagem de satélite mostra nuvens carregadas sobre a região. Nesta quarta-feira ainda temos a influência de uma frente fria, mesmo que de forma afastada, e a atuação de instabilidades em altos níveis da atmosfera. A chuva ainda deve se espalhar por toda a região, desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Não são esperados grandes acumulados, mas a chuva pode acontecer a qualquer momento do dia, intercalada com pequenos períodos de melhoria. A temperatura máxima hoje deve chegar aos 24 graus em São Bento do Sapucaí, 26 graus em Lagoinha. Durante esta quarta-feira ainda tem condição de chuva, máxima de 27 graus em Lorena, 24 em Monteiro Lobato, 26 graus em Ilhabela. Em São José dos Campos ainda vai continuar chovendo até o finalzinho da semana, mesmo que em forma de pancadas rápidas. No entanto, a temperatura continua subindo. Máxima hoje de 26 graus, 27 na quinta, até 28 graus na sexta-feira. Enfim, volta aquela sensação de calor, aquela característica do verão. Com relação ao litoral norte de São Paulo, mar calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos de até 24 quilômetros por hora. Ele tá dando risada que tem um solzinho aparecendo aí até o fim de semana. O bafinho do verão a gente vai sentir um pouco. Olha, agora a gente vai falar de uma preocupação. Na verdade, eu fiquei chocada com essa notícia. Tem uma mudança no tratamento de obesidade infantil nos Estados Unidos. Porque além de remédios, os médicos passaram a recomendar a partir dos 13 anos. O Eduardo Barão vai explicar pra gente. A obesidade afeta quase 15 milhões de jovens nos Estados Unidos, cerca de 20% da população de crianças e adolescentes do país, número que vem aumentando. Por isso, a Academia Americana de Pediatria atualizou as orientações sobre tratamento contra a obesidade infantil. As novas diretrizes especificam que o médico deve oferecer a crianças de 12 anos ou mais a opção de medicação para a perda de peso. Para jovens a partir dos 13 anos com obesidade grave, a recomendação é pela cirurgia bariátrica. Essa pediatra que ajudou no trabalho defende que um tratamento eficaz contra a obesidade infantil é complexo e deve combinar suporte nutricional, atividade física, terapia comportamental, medicação e, em último caso, intervenção cirúrgica. A obesidade infantil pode levar a uma série de condições físicas
físicas e psicológicas, como diabetes, hipertensão e depressão. No Brasil, 1 em cada 5 adolescentes entre 15 e 17 anos tem excesso de peso e quase 7% dos jovens têm obesidade. A idade mínima para a cirurgia bariátrica é de 16 anos. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que prioriza a mudança de estilo de vida, alimentação saudável e atividade física contra a obesidade. É isso. O melhor de tudo, gente, é a atividade física, incentivar as crianças desde pequeno mesmo. E nós somos exemplos, né? Os pais, os padrinhos, enfim, de que a atividade física compensa e que faz, sim, reduzir peso, educa, é uma delícia, né? E Brincar outra com as coisa, crianças quem dessa compra maneira, o que gasta está no energia. armário, quem compra o que está na geladeira é o pai e a mãe. Então vamos tirar a lição de lá para aplicar aqui no nosso país também. É isso. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que os carros por assinatura têm entrado no gosto dos brasileiros. A gente já volta, não sai daí. Já estamos de volta com o Falando Nisso e já no último bloco, chamando a Lana Moraes para atualizar a gente sobre os destaques da web, para falar o que está rolando, qual é o babado de hoje, hein, Lana? Boa tarde, querida. Oi, Águida, boa tarde, Lucas, boa tarde a todos. É o Big Brother Brasil, né? Já começou o ano, a gente já fica na expectativa de quando vai começar o Big Brother Brasil. Ontem, 4 candidatos na Casa de Vidros estão confinados dentro de um shopping na zona oeste do Rio de Janeiro e já está bombando nas redes sociais. Só se fala em Big Brother, que começa na próxima semana. São 4 participantes. O Manuel Vicente, que é médico psiquiatra, é de Cuiabá, no Mato Grosso, tem 32 anos, é crossfiteiro, leitor compulsivo, tem crush no João Guilherme, que é filho do Leonardo, mora junto com o namorado, com quem ele tem um relacionamento aberto. Tem também Paula Freitas, que é biomédica de Jacundá, no Pará, tem 28 anos, gosta de falar sozinha, já me identifiquei com ela, gosta de falar sozinha, não quer se relacionar com ninguém caso ela entre na casa, diz que atrapalha o jogo, e ela também gosta muito da Luísa Sonza. Tem Gabriel Tavares, que é modelo de Florianópolis, de 28 anos. Ele já ficou com a Anitta depois de viralizar no TikTok e chamar a atenção da cantora. Ele também já teve um affair com a Luísa Sonza e com a Gabi Lopes. Ele quer abandonar a carreira de administrador e ser modelo em Florianópolis ou no Brasil todo. Tem Giovana, que é empresária de Campinas, 25 anos, é gamer, tinge o cabelo de ruivo e também tem crush no João. Se apaixonou por moda e depois que ela viu o filme O Diabo Veste Prada. Então é uma pessoa que gosta de aparecer. São os 4 participantes que estão concorrendo a 2 vagas do Big Brother, que começa na próxima segunda-feira, dia 16. O Tadeu Schmidt já revelou que vai pagar para o campeão dessa temporada
a maior premiação da história do Big Brother, mas ele não revelou a quantia. Mas esses 4 já estão aparecendo, porque depois que eles foram para a Casa de Vidro, eles já ganharam mais de 600 mil seguidores em menos de 5 horas, Águida. É para ver o poder desse reality show, né? É uma Todo empresa. mundo gosta. É, exatamente. Cada uma empresa ambulante, né? Só destacar um pouquinho... Mais de 1 Lana, bilhão de... Sim. É que o Gustavo, que a gente mostrou para vocês aí nessas fotos que estão aparecendo, se quiser até espelhar para mim, ô Rafinha, acho que é legal. O Gustavo, de 14 anos de idade, esse que está no Instagram aqui, ele é aqui da nossa região. E ele viralizou ontem nas redes sociais aí do Brasil inteiro, porque... por isso dessa foto? Ele foi a pessoa que, com o celular, mostrou para alguns participantes da Casa de Vidro que a moça, aquela de cabelo ruivo, que eu ainda não decorei o nome, ela já postou coisas muito estranhas no Twitter. Falas não muito agradáveis. A Giovana. E ela já foi meio que cancelada. Então, ele Sim. chamou a atenção do Brasil inteiro, porque ele fez isso e ontem ele foi um dos comentários. Tanto que no perfil dele, volta aqui pra mim, por favor, Rafinha. Deixa eu ver, colocou quem aqui, é? ó, o dono da Casa de Vidro. Aqui da nossa região. Tinha muitas pessoas interagindo com o pessoal na Casa de Vidro, que eles dão fake news, também dão notícias reais e notícias falsas para atrapalhar ou para ajudar mesmo. O Gustavo ajudou, viu, Gustavo? Parabéns. Ele aqui, joséense, muito legal. Foi comentário ontem no Brasil todo. Lana, muito obrigada, viu, querida? Até amanhã. Beijo. Beijão. Até amanhã. Vamos voltar para o nosso assunto aqui com o doutor, gente? Então vamos entender. O ex-presidente da República vetou integralmente um projeto de lei que estava limitando o procedimento conhecido como desconsideração da personalidade jurídica. Então a gente está entendendo aqui um pouquinho que era o quê, gente? Pelo qual se pode cobrar aí dos sócios ou responsáveis obrigações dessa empresa que a pessoa tem. É isso. Agora a gente vai perguntar, doutor, como que a classe jurídica observou todo esse processo, inclusive o veto? Bom, muitos professores, empresários ficaram no primeiro momento preocupados, porque o mercado de crédito no Brasil ele movimenta muito dinheiro, muita tributação também, IOF, outros tributos agregados, né? Quando se comercializa créditos judiciais, por exemplo. E aí quem compra esses créditos judiciais tem uma expectativa de tempo para receber logo esse retorno, né? Como eu falei, né, nem 20% é a nossa taxa de recuperabilidade. Já no sistema atual. Com o projeto de lei ficou pior. Nossa. Então muitos falaram, olha, eu vou parar de comprar créditos, eu vou... diante desse cenário, eu vou ter que aumentar a taxa de juros, porque aumenta o spread bancário, né? Então ficou um clima de muita preocupação. Quando houve o veto, aí o mercado financeiro e também desses exequentes, que no caso também contempla aí Fazenda Pública, né? União, Estado e Município, ficou mais tranquilo de saber que esse projeto foi vetado. Agora há uma preocupação que o veto pode vir a cair pelo Congresso Nacional e retomar toda essa discussão, né? O Sniper, que é o sistema criado pelo CNJ, ele foi muito festejado pelos exequentes, pelos credores, porque vai dar mais velocidade também e vai, ao que tudo indica, aumentar essa taxa de recuperabilidade de 20%, talvez chegando aí a 30%, até o final do ano a 40%, já seria praticamente dobrar, né, em um ano. Eu acho que isso é bem possível, é bem provável. Então, os ânimos foram muito exaltados. Muitos disseram, olha, a gente já tem uma regulamentação no Código de Processo e os tribunais também regulamentam através da jurisprudência, né, criando precedentes, e não há necessidade de regular isso dessa forma como o projeto tentou. Tá, doutor, eu quero entender depois, se o ex-presidente vetou, foi para o Congresso, se o Congresso não veta, volta para o presidente agora ou não? Como que vai ser esse processo? Segura essa informação, pessoal de casa. Eu vou deixar você no suspense, tá bom? Isso. A gente vai falar sobre os carros, né? A procura pelo carro por assinatura tem aumentado no país. E é uma alternativa ao modelo de locação tradicional. O Igor Carlinhos vai explicar para você em casa entender como que isso funciona. Óculos organizados e guardados. Agora é pegar a estrada. A Danila vai toda semana de São Paulo a Ubatuba, no litoral paulista, para revender os produtos. São quase 10 mil quilômetros por mês que ela roda em um carro por assinatura. E se eu assumisse, de repente, uma prestação de carro, seria, sei lá, 5 anos, vai que não desse certo, vai que fosse uma coisa improvável. O contrato dela com a locadora é de 7 meses, com a mensalidade de R$ 2.200. Ela também arca com os custos do combustível. Para a conta fechar,
complementa a renda fazendo corridas por aplicativo. Só nesta locadora, a procura de carros por assinatura cresceu 40% em 2022. Isso se deve a uma mudança no comportamento do consumidor. Muitas pessoas passaram a ver o carro como um serviço e não mais como um bem. O aluguel tradicional ficou direcionado para quem busca alocação por pequenos períodos, como um fim de semana ou um mês. Já os contratos por assinatura variam de 6 a 36 meses. O cliente também contrata um pacote de quilometragens mensais, que pode a partir de 1.000 quilômetros até a vontade que ele tenha. Foi pensando em economizar que o José vendeu o carro próprio há 4 anos. Ele encontrou um serviço que permite alugar o veículo pelo tempo que precisar. Eu preciso de um carro por 1 hora, eu uso 1 hora, eu preciso de 6 horas, eu uso 6 horas e devolvo o carro e não tenho mais custo nenhum. O corretor de imóveis calcula uma economia de R$15 mil por ano. Assim como os carros por assinatura, os aluguéis por aplicativo também livram o motorista do IPVA, seguro e da manutenção do carro. Para mim acabou sendo extremamente vantajosa e eu não tenho por que mudar isso no momento. Gente, quem quiser comprar meu carro, eu tô vendendo. Depois dessa matéria, 15 pila. É, tá vendo? Meu Tem que fazer Deus. a conta Eu nem sabia mesmo, que eu tinha esse faça a dinheiro. conta, porque realmente às vezes pode ser vantajoso. Com né? certeza, Para gente. alguns Fica a perfis de dica pra pessoas. vocês. É. Vamos lá para a pergunta que eu fiz, doutor. Ex-presidente vetou, foi pro Congresso. O Congresso aprovou, como que faz? Ou se vetou, acaba de vez, como que fica? O presidente da República ele tem a função de fazer o chamado controle prévio de constitucionalidade, ou seja, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo, vai para ele dizer se há alguma ofensa à Constituição ou não. Se ele entender que há uma ofensa à Constituição, ele veta e isso volta para o Congresso Nacional, esse projeto volta, e o Congresso pode derrubar o veto e dispensar a participação do presidente da República nesse processo legislativo. Então a pergunta é, sim, se o Congresso derrubar o veto, não precisa mais de sanção ou veto parcial ou veto total do presidente da República. Mas pode acontecer do Congresso alterar o texto. Se o Congresso verificar, não, tem algumas inconstitucionalidades aqui que a gente vai descartar e outras nós vamos colocar e vamos aperfeiçoar. Esse é o momento de fazer isso. E aí, vindo um substitutivo do projeto de lei 3408, pode ser que a gente tenha, sim, uma nova lei, né, que precisa ser sancionada ou vetada pelo presidente da República. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua agradeço. participação. Obrigado Sempre seja pelo bem-vindo convite. ao Falando Nisso, esclarecendo assuntos, destrinchando e deixando mais popular mesmo essa linguagem, né, Obrigado, jurídica. Ada. Até a Tô próxima. sempre à disposição. Obrigado, Lucas. Obrigado, Até a doutor. Vai próxima. voltar aqui com certeza, viu, gente? Porque é legal a gente entender e ficar torcida agora. A gente vai conseguir acompanhar de maneira mais clara, né, todo esse processo e que o melhor aconteça para o nosso país, porque a gente merece, né? Beijo forte para vocês, grande abraço. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia e pelo carinho também. Estamos de volta amanhã. Olha só, você pode participar sempre com a gente pelas nossas redes sociais, dando sempre um like, participando da nossa enquete e também dos nossos sorteios e mandando a sua perguntinha para o 997167989. Um grande beijo para você. Amanhã tem mais Falando Nisso. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Foi ótimo.